E olhando para a economia, outras declarações que vieram ontem do governo também provocaram espanto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o país corre o risco de ter hiperinflação. Assunto para a gente falar com Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O que você achou dessa declaração? Risco de hiperinflação? Olha, o risco, a hiperinflação é um assunto tão grave, que o ministro da Economia não pode falar disso assim como quem não quer nada. Porque se existe um risco da hiperinflação que ele está vendo, ele tem que ter um plano sério para combater esse risco. A gente já viveu uma hiperinflação aqui. E o que é pior, o ministro Paulo Guedes falou isso num contexto ainda mais apocalíptico, que é o contexto de a dívida pública sair do controle. Né? Então, a dívida pública sair do controle significa o seguinte, para quem nos acompanha aqui no Bom Dia, é todo mundo deixar de tirar suas aplicações do banco e não poder pagar a dívida, ou seja, você ter o calote da dívida, e isso destrói toda a economia das empresas e das famílias. É um cenário de fim de mundo. Um ministro da Economia não pode falar disso dessa forma, porque se há risco mesmo, ele tem que ter um plano. Olha, tem esse risco e eu tenho esse plano para combater esse risco. É dessa forma séria que se fala em hiperinflação. Então, não pode ser dessa forma. Além disso, o ministro está entrando em contradição com ele mesmo. O ministro Paulo Guedes disse na semana passada, 5 dias atrás, que a inflação que subiu agora recentemente é uma inflação que foi apenas localizada e temporária. Então, ou bem é localizada e temporária, o ministro Paulo Guedes, há 5 dias atrás, tem razão, ou nós estamos marchando por um colapso que a gente já viveu aqui no Brasil, e que, então, portanto, precisamos do ministro da Economia para evitar que isso aconteça. Então, é uma declaração muito infeliz, Ana Paula, muito infeliz mesmo. Mais uma do dia de ontem, né, Miriam? Tivemos aí também a outra declaração do presidente Bolsonaro sobre a Amazônia, né? De que quando a saliva acaba, tem que usar pólvora. Que dizer de uma declaração como essa, Miriam? Olha, Ana Paula, está começando a faltar adjetivos para definir as palavras, nesse caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, qual o contexto dele? Ele disse que o Joe Biden, que ele chamou de candidato, falou que faria barreiras comerciais ao Brasil se a Amazônia não for protegida, e ele disse, então, se acabar a saliva, temos a pólvora. Ou seja, estava ameaçando de guerra os Estados Unidos, é isso? O embaixador Todd Chapman, em Brasília, ele respondeu num Twitter de uma forma diplomática. Falou dos fuzileiros navais, que sempre foram usados para invadir outros países, e falou que os fuzileiros navais sempre tiveram uma boa relação com a diplomacia, ou seja, vai a diplomacia e os fuzileiros como manobra dissuasória, né? O que o governo precisa é ter um plano para proteger a Amazônia, não de risco de invasão externa, porque esse risco não existe. O que ele tem que proteger é de quem está lá, da invasão de criminosos, de garimpeiros ilegais, de grileiros, de desmatadores. Esse sim o Brasil precisa combater, e dessa forma é que se protege a floresta amazônica. Não é fazendo uma suposta ameaça de guerra contra os Estados Unidos, que era só o que nos faltava, Ana Paula. Verdade. Obrigada, Miriam.